Vamos falar de uma coisa que está na nossa frente o tempo todo, mas que a gente quase nunca para pensar. A língua da publicidade. Ela é feita para ser sutil, sabe? Quase invisível, mas muito, muito poderosa. Sabe aquela palavra que, do nada, todo mundo começa a usar? Que nem tá no dicionário, mas se alguém fala, todo mundo entende na hora? Pois é. Tipo, sextou. Pronto. Numa palavra só, a gente já sente o alívio, a comemoração, a expectativa toda do fim de semana chegando. Ou então zap. Ninguém precisou de um manual para entender o que é mandar um zap, né? A palavra já vem com significado embutido. Agora, e aquelas palavras que a gente pega emprestado de outras línguas? Isso acontece toda hora, e elas se encaixam tão bem no nosso dia a dia que a gente nem para pensar de onde vieram. Pense em delivery. Um exemplo clássico, né? A palavra é em inglês, mas a ideia de receber uma coisinha em casa, isso aí é universal. E happy hour? A mesma coisa. A expressão virou sinônimo daquele momento de dar uma relaxada depois de um dia puxado de trabalho. Então, acontece que tudo isso tem nome. E olha, a publicidade adora usar esses truques. Não é por acaso não, são ferramentas muito, muito poderosas. Vamos começar então com essa estratégia de usar palavras de fora. Não é só para parecer moderno não, viu? É uma jogada muito bem pensada. O nome técnico para isso é estrangeirismo. É basicamente quando a gente pega um termo de outra língua e traz para o nosso vocabulário. E isso, claro, sempre gera aquela discussão, né? Será que enriquece a nossa língua ou empobrece? Ok, mas por que as marcas fazem isso? Qual a vantagem? Por que não usar uma palavra em português de pronto? Bom, existem dois motivos principais. Às vezes, é pura necessidade. Simplesmente não existe uma palavra em português para aquela ideia, como showroom. Mas, na maioria das vezes, é estratégia pura. Uma palavrinha em inglês pode fazer um produto parecer mais moderno, mais chique, mais global. E olha só esses exemplos mais atuais do mundo digital. Advergames, que é a mistura de propaganda com jogo. Unboxing, que é aquele ritual de filmar a abertura de um produto novo. E social advertising, que são os anúncios que a gente vê toda hora nas redes sociais. São todos estrangeirismos que surgiram para dar nome a coisas novas. Certo. Agora vamos para outra tática que é ainda mais ousada. Porque se pegar uma palavra emprestada já é uma boa jogada, imagina só, inventar uma do zero. O nome disso é neologismo, é criar uma palavra nova ou dar um significado novo para uma que já existe. A língua é viva, né? Tá sempre mudando. E tem neologismo que dá tão certo que a marca vira até verbo. Quem nunca ouviu, dá um Google aí. Para a gente entender direitinho como isso funciona na prática, vamos desmontar um exemplo. A palavra papapilhas. Dificilmente alguém vai achar isso no dicionário, né? Então, de onde é que ela saiu? A lógica é genial de tão simples. Pega a papa, do verbo papar, de comer, né? E junta com pilhas. Pronto, tá feita a mágica. Quase uma equação. E o resultado é um nome super criativo e fácil de lembrar para um coletor de pilhas. A palavra já explica o que o objeto faz, de um jeito divertido, que fica na cabeça. Então, por que as marcas inventam palavras? Basicamente por 3 motivos. Para criar um nome de produto que ninguém esquece, para fazer um slogan que gruda igual chiclete e talvez o mais importante, para se conectar com a cultura de um público, para falar a mesma língua. Mas olha, esse jogo com as palavras não para por aí não. Essas duas estratégias são só a pontinha do iceberg. É importante entender que estrangeirismos e neologismos são só duas pecinhas de um quebra-cabeça muito maior, que é o Manual de Persuasão da Publicidade. Nesse manual também tem outras coisas como o uso de estereótipos, aquelas ideias prontas que todo mundo tem sobre certos grupos. Tem também a criação de um inimigo, sabe? Onde o produto vira o herói que luta contra o vilão, que pode ser a sujeira, a dor, qualquer coisa. E claro, o apelo à autoridade. Colocar um especialista, um famoso, alguém de credibilidade para dizer que o produto é bom. Tá, e daí? Depois de ver tudo isso, a gente se pergunta, por que é tão importante entender essa linguagem? A resposta é que essas não são só palavrinhas diferentes. São escolhas pensadas, estratégicas, feitas para moldar o jeito que a gente percebe as coisas e para influenciar o nosso comportamento. Entender isso nos dá um olhar muito mais crítico. Então, fica a pergunta para a gente pensar. Da próxima vez que uma palavra nova aparecer num anúncio, a publicidade está só refletindo a nossa língua ou ela está, na verdade, criando a nossa língua? Fica aí a reflexão.